Boa noite para todos. Está começando o programa Militão e Militão aqui pela TV CNT Tropical. Boa noite também para quem está em Brasília e Belo Horizonte que acompanha a programação da TV CNT. E hoje vamos conversar a respeito de um assunto que está sendo discutido em Brasília, que é a questão do aborto. O Supremo Tribunal Federal está discutindo esse assunto, aliás, polêmico, né? Todo mundo falando sobre isso, os religiosos, os políticos, né? Vamos conversar com o doutor Antônio Carlos de Andrade Viana sobre isso. Como vai, doutor Viana? Tudo bem? Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos que estão em casa. O que o Supremo está discutindo relacionado ao aborto? Como você bem disse, é um tema muito polêmico. O Brasil, um país extremamente religioso, católico, cristão, né? E o Congresso tem 2/3 de cristão entre católico e evangélico. Católico e evangélico. E essa questão não evolui no Brasil. A liberação do aborto não vai evoluir com o Congresso Nacional. O povo não está preparado para aceitar isso. Apesar de que os países também cristãos, como Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos, que tem uma religiosidade muito grande, lá o aborto é liberado. Bom, mas o caso do Supremo. Por que o Supremo pôs em pauta, está avançando no julgamento da descriminalização do aborto, ou seja, liberar o aborto pelo menos até enquanto o feto tiver 12 semanas. É isso que está sendo Esse julgado é o fundo. lá. Não é liberação total, é até a 12ª semana, terceiro mês de gestação. Bom, em novembro de 2016, o Supremo concedeu um habeas corpus a 5 médicos do Rio de Janeiro que foram acusados de aborto clandestino, ter feito aborto numa paciente. E ele concedeu o habeas corpus dizendo que não havia crime. O Supremo entendeu isso, que não havia crime porque até a 12ª semana não se pode falar em ser humano, em proteção da lei, isso, aquilo. Então já tinha essa decisão. Em novembro de 2016. Foi uma decisão polêmica, mas enfim, o Supremo, que é Supremo, né, está acima de tudo, decidiu que podia, naquele caso. Pois bem, aí o mundo jurídico pediu que se estendesse essa decisão a outros casos. Como se tratava apenas de um habeas corpus, não pode ter efeito vinculante, ou seja, não pode obrigar os tribunais inferiores ou juízes a seguir essa decisão do Supremo. Porque era um habeas corpus. Era um habeas corpus, só aplica para aquele caso. Um partido político, que é o PSOL, ingressou com uma ADPF, que é uma ação discutindo direitos constitucionais e permite que essa decisão seja, então, abrangida por todos os casos, para todo cidadão. Porque é uma decisão já do Supremo e que pode ser aproveitada para todo mundo. Essa ação é que está em julgamento. Se estende ou não a todos os casos. Bom, o Supremo concedeu, em 2016, sob o argumento de que não se trata de uma questão religiosa, que o aborto não é uma questão religiosa. Primeiro, que o aborto é uma questão de saúde pública, porque existem milhares e milhares de mulheres jovens, pobres, da periferia, que morrem ou põem em risco a vida fazendo aborto clandestino com as parteiras. Pega infecção, faz a coisa errada, perde o útero, e que o Ministério da Saúde levantou isso e gasta uma fortuna para recuperar essas jovens, quando não consegue, né? E quando não perde a vida dessas meninas. Isso é um fato. Não é que se vai autorizar ou não vai autorizar. O fato existe, o aborto existe.
principalmente na classe pobre, porque a filha do rico, ela vai no médico, É verdade. na clínica, faz, ninguém fica sabendo, acabou e faz mesmo. É sigilou, é secreto. O aborto existe. Não é questão de que se a lei liberar, as meninas vão ficar grávidas para poder abortar. Não é nada disso. É igual a maconha. Se liberar ou não liberar, para quem não fuma maconha não faz diferença nenhuma. É verdade. E porque para quem fuma também não vai fazer diferença nenhuma, vai continuar fumando, com lei ou sem lei. Ele já fuma. Já fuma. Então, o aborto... Vez ou outra aí eles fecham uma clínica clandestina de aborto, né? Isso, então. Sob denúncia. Exatamente. Então, essa decisão, ela é muito polêmica, porque aí a ministra, relatora Rosa Weber, ela permitiu, que está dentro da Constituição, permitiu que a sociedade se manifestasse a esse respeito. Ah, uma audiência pública? Uma audiência pública. Então, teve 2 dias de audiência pública, aí apareceram lá os representantes da Igreja Católica, da extrema-direita, dos mais liberais, direitos humanos, das mulheres, a favor do aborto e contra o aborto. Ela ouviu todo mundo, vai preparar o voto dela, e aí vai levar, e o plenário é que vai decidir a esse respeito. Será que até nisso o plenário está dividido ou não? Está dividido. O plenário está dividido, mas pelo andar da carruagem e pela manifestação que eles já deram, não o voto, mas manifestação no outro processo de 2016, e mais algumas manifestações perante a imprensa, em palestra, em congresso, a maioria vai vencer. Entendi. Em favor do aborto até 12 semanas. Entendi. Essa é a tendência do Supremo. Há alguma situação que já pode fazer aborto no Brasil, oficialmente? Sim, o aborto é proibido. Mas o Código Penal que proibiu, que é de 1940, vai fazer 80 anos. Não é brincadeira, não. Vai fazer 80 anos. Então, ele permitia, excepcionava o aborto em caso de estupro, decorrente de estupro, e também decorrente quando põe em risco a vida da gestante. Mais tarde, mais recentemente, questão de 8 anos para cá, o Supremo incluiu uma outra exceção, que é o anencefálico, do feto anencefálico, sem cérebro. Se não tem cérebro, não tem vida. Possivelmente vai morrer, nascer e morrer. Obrigatório, vai morrer. Pode ter algumas horas de vida, mas vai morrer. Então, veja, e hoje com a ciência, a tecnologia que nós temos, o que vale é o cérebro. Tanto é que, antigamente, na história da humanidade, da medicina, a morte se dava quando tinha o último suspiro, né? É verdade. A gente vê nos filmes, no cinema, era o último suspiro. Isso era tradicional, morreu. Depois, com a evolução da medicina, já no século XIX, XX, aí era pelo batimento cardíaco. O coração parou, aí é que a pessoa às vezes morre e o coração continua. Batendo, mais uns minutos lá. Então, espera parar o coração e atestava a morte. E hoje não. Hoje o conceito de morte, para todos os fins jurídicos, de direito e médico, é a morte cerebral. Deu a morte cerebral, pouco importa se o coração continua batendo, se o rim continua funcionando. Tanto é que eles decretou a morte cerebral, eles já podem fazer o transplante. Entendi. Né? Então, é evolução. E o Supremo evoluiu com relação a esse cérebro, anencefálico. E deverá aprovar, então, e agora a discriminação vai evoluir com relação a isso aí. É polêmico, mas ainda esse ano não julga, vai julgar o ano que vem. Demora assim? Não é que demora. A Carmen Lúcia é contra. Então ela não vai... Ela é contra, ela termina o mandato em setembro. Ela não vai pôr em julgamento, porque ela contra, ela não quer que isso estoure na mão dela. Não é fácil, não. Obrigado, doutor Viana. Grande abraço. Obrigado, boa noite, boa semana a todos. Daqui a pouco a gente volta.
Nos 50 anos da Sercontel, você só paga R$50 em internet mais fixo e celular. Box 50 anos da Sercontel. Banda larga 10 mega com internet à vontade, modem Wi-Fi grátis, mais plano mais voz fixo, mais um chip pré-pago com R$18 em créditos. Tudo isso por apenas R$50. Box 50 anos da Sercontel. Ligue 10343 e garanta o seu. O aniversário Mufato tá completo. Tem eletro com condições especiais e muita oferta arrasadora. Cadeira para escritório X-Way 10 de 29,99 sem juros. Cooktop Atlas 4 bocas 13 de 21,50 sem juros. Lavadora VAP 14 de 21,40 sem juros. Smartphone Moto G6 Play 15 de 72,90 sem juros. E não se esqueça, promoção Junte e Ganhe. Acumule selos e troque por facas profissionais Jamie Oliver. Juntinho, troquinho, bata-se-pé. Mufato, faz bem feito. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados e atenção. Com equipe de profissionais altamente qualificada, a Laundry Life oferece serviços em várias áreas da saúde para pacientes de todas as idades, com atendimento pós-operatório, hospitalar ou domiciliar, além de aluguel de materiais e de ambulância. Com carinho, atenção e confiança, a Laundry Life é sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e de tranquilidade para a família. Hi guys, I'm Fabiano and this is FDTV. Nós trazemos dicas de inglês bem práticas e sem blá blá blá. Vamos revisar agora os pronomes pessoais. As regras são bem simples e para memorizar também é fácil. O detalhe é na pronúncia. O Adilson vai deixar pra gente aqui na tela a pronúncia de cada uma delas em português. Let's go! A primeira pessoa é eu, que em inglês é I. Depois é você, que é you. Depois é ele, que é he, e ela, que é she. Para coisas e animais, nós usamos it. Depois, a primeira pessoa do plural é nós, que em inglês é we. E depois vocês, que também é you. E depois eles e elas, que é they. I, you, he, she, it, we, you e they. Observe que é primeiro, eu é I e não I am. A parte am é um verbo. Então, para dizer eu, use somente I. Segundo, você e vocês são a mesma palavra, you. Agora, ele é he e ela, she. Mas no plural, eles são a mesma palavra. Eles e elas são they. E agora o famoso it, que não existe em português. Em inglês, somente pessoas podem ser femininas ou masculinas. Qualquer outra coisa, objeto, animal, empresa, país, cidade, são it. E no plural, they. Vamos ver novamente? Eu, I. Você, you. Ele, he. Ela, she. Coisas, animais, it. Nós, we, vocês, you, eles e elas, they. Essa foi a dica de inglês com a FDTV. O momento mais gostoso do dia. Pode ser a sua hora do almoço, sozinho ou com a família. Na Xinxin é delicioso. Vem, aqui sempre é feito na hora. Vem pra Xinxin, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. Cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Xinxin. Seu momento de sabor. Muito bem, vamos continuar com o programa Militão e Militão e vamos falar sobre pecuária, né? Inclusive você que é de Belo Horizonte, de Brasília e que é do ramo, Londrina é uma grande referência quando se fala em pecuária de corte. E para tanto está conosco aqui o Alexandre Turquino, que ao lado do pai dele, o Tito Turquino, faz o principal leilão de corte do Paraná e para muitos, né, o principal leilão de gado de corte do Brasil, que é o leilão 10 marcas. Como vai, Alexandre? Tudo bem? Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos. Tudo bem, graças a Deus, tudo certo. E você falou uma coisa que é correta mesmo. A Londrina é conhecida como a capital do cruzamento industrial. Aqui que começou o cruzamento industrial. Quando ninguém falava em cruzamento industrial, tinha na exposição de Londrina, começou a vir muitas raças europeias, cimental,
Angus, Limousin. Então, aí que começou o cruzamento com o Nelore, fizeram os primeiros cruzamentos. Então, aqui é a capital do cruzamento industrial e hoje, largamente utilizada essa ferramenta para nós, né? Agora, o leilão das marcas desse ano é especial, que vocês estão comemorando 25 anos, é isso? Exatamente, Marcelo. Dia 2 de outubro, vou fazer o convite já oficial, já está marcado. Dia 2 de outubro, 25 anos do leilão 10 marcas. Esse leilão de outubro, né? Então, estão todos convidados. 2 de outubro, vai ser numa terça-feira, a partir das 19h30, no recinto José Garcia Molina, na Sociedade Rural do Paraná, aqui de Londrina, no Paraná. E esse ano, fala um pouco dos animais. Os animais são sempre o que puxa o leilão. A gente até é acostumado a falar o seguinte, o que é a coisa mais importante do leilão? Tudo tem que dar certo. É buffet, é o recinto bacana, é o ar-condicionado funcionando, é a equipe de manejo, mas uma coisa essencial, é o gado. Tendo o gado bom, o leilão é sucesso. Então essa tradição nossa vai vender em torno de 1.000 a 1.200 animais, vão ter muitos cruzamento industrial, matrizes Nelore, novilhas, né? Quem quiser fazer um plantel, vai ter novilha Nelore. E o resto, cada um leva o seu gado, né? Cada vendedor leva o seu gado característico. Cruzamento Angus, Nelore, Limousin. Então são várias raças ali, e todas de carga fechada. Você compra um lote, é uma carga fechada. E você está falando dos 25 anos, né? E 25 anos ininterruptos, tá? Sem falhar nenhum. Esse aqui é o detalhe. Exatamente. Geralmente o leilão, tem ano que o dono do leilão não faz, pula 2 anos e tal, mas o leilão 10 marcas, 25 anos, esse de outubro, ininterrupto. Sempre teve o leilão 10 marcas em outubro. Agora, tem outra novidade relacionada ao leilão 10 marcas. Ele vai estrear no Mato Grosso do Sul, não é? Exatamente, no mesmo mês, tá? Então esse leilão 10 marcas aqui, edição Bodas de Prata, 25 anos, em Londrina, no Paraná, 2 de outubro. E a gente está lançando um leilão, leilão edição MS, leilão 10 marcas, edição MS, em Eldorado, no Mato Grosso do Sul, no Parque de Exposição João Turquino, o nome do meu avô. E a nossa fazenda é lá, as matrizes ficam lá em Eldorado, no Mato Grosso do Sul. E a gente vai trazendo os produtos aqui em Bela Vista do Paraíso. Então, como a nossa fazenda fica em Eldorado, a gente vai lançar esse leilão em Eldorado, Mato Grosso do Sul, dia 30 de outubro também, vai ser numa terça-feira à noite, a partir das 19 horas, 20 horas, vai ser uma grande festa lá para Eldorado. Até o governador do Mato Grosso foi convidado, né? Exatamente, já confirmou o governador, a Mara Caseira, nossa deputada estadual lá do Mato Grosso do Sul, que tem fazenda lá em Eldorado, sempre está prestigiando a gente. Então, todos estão confirmando, os vendedores, já tem em torno de 1.300. Lá, como é região de pecuária, então a quantidade de animal é um pouco maior, né? Então, a gente vai fazer um leilão de 1.500 animais, em torno disso. Então, a gente vendendo, mais os convidados. Então, a gente vai vender em torno de 500 animais e os convidados são em torno de 1.000 animais. E a leiloeira que vai fazer lá é nosso parceiro, Panorama Leilões, e aqui em Londrina é o Carlinhos da Leiloingá. São 2 leiloeiras de excelente capacidade de leiloar e de arregimentar os animais. E o momento da pecuária, Alexandre, qual que é? O momento está muito bom, Marcelo, porque a gente chegou no fundo do poço, já chegou, não dá mais para piorar, né? Então agora é só melhorar. O que aconteceu foi aquele absurdo daquela operação, né, carne fraca, que foi um desastre. Agora que a gente está vendo a consequência disso, fechando vários países, fechando compra. O Brasil parou de exportar muito frango, carne bovina, suíno, por uma estupidez, né? Algum problema existiu, mas pontual, como qualquer cadeia tem. Agora não pode parar uma cadeia por causa de alguns problemas pontuais, né? Então agora que tem a consequência, como está sobrando um pouco de carne no mundo, agora eles falam, olha, a parte sanitária não está legal, aquela operação que vocês fizeram aí descobriu que tem um monte de bagunça no seu país, então corta a compra, e agora que a gente está vendo esse reflexo. Mas daqui para frente é só melhorar, a arroba do boi já tá reagindo, e não tem jeito, diminuiu muito a quantidade de gado do Brasil, né? O pessoal foi muito para cana, para soja, então o povo tem que comer e a tendência é subir mesmo. Então, subir o preço do boi. Então, o pessoal que vai comprar agora de outubro, geralmente vai vender dali 12 meses, mais ou menos. Então, ainda vai comprar com preço bacana, né? E vai usar, vai
valorizar e vai usar desse aumento de preço aí nessa compra do leilão 10 marcas de outubro, os 2 leilões, né? Muito bem, faltando 2 minutos, vamos falar, o Alexandre Turquino também é produtor de tomate, por sinal um dos principais produtores de tomate aqui da região norte do Paraná, inclusive faz isso com uma tecnologia fenomenal. Como é que está a produção de tomate, Alexandre? Está indo muito bem, Marcelo, a gente está iniciando a nossa 4ª safra, né, em torno de 4 anos que a gente está produzindo. Tomate é uma por ano? É, uma por ano. A nossa tecnologia, a tecnologia da nossa estufa é israelense, então permite a gente prolongar mais a colheita. Então essa safra, eu estou começando a colher agora há um mês mais ou menos, eu vou levar isso a 8 meses colhendo. Interessante. Né? Aí eu faço o vazio sanitário para quebrar alguma praga, algum fungo que existe dentro da estufa. Então como eu não uso inseticida nem fungicida, que a nossa produção permite isso, nossa tecnologia permite isso, só que eu tenho que fazer os vazios sanitários. Então eu vou fazendo por setores, diminui um pouquinho a produção, mas sempre produzindo. E agora eu estou produzindo full lá, 100% da produção e mantendo nosso cliente maior, que é os Mufato aqui em Londrina. Então a gente está atendendo aí em torno de 6 a 7 lojas. Então quase total a nossa produção, quase 100% da nossa produção é essa parceria com o Mufato. E estão nas gôndolas aí do Mufato todos os dias, colhendo todos os dias, então produto fresquinho em todas as gôndolas do Mufato. O nome comercial é high-tech, não é isso? É tomate high-tech porque a nossa estufa é tecnologia, high-technology, né? É de ponta. Então a gente deu esse nome, tomates high-tech. É saboroso e livre de agrotóxico. Alexandre Turquino, obrigado, grande abraço para você. Obrigado, Marcelo. Boa noite a todos. Ok, já voltamos. A importância de dar valor à vida. É assim que a Londri Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados e atenção. Com equipe de profissionais altamente qualificada, a Londri Life oferece serviços em várias áreas da saúde para pacientes de todas as idades, como atendimento pós-operatório, hospitalar ou domiciliar, além de aluguel de materiais e de ambulância. Com carinho, atenção e confiança, a Londri Life é sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e de tranquilidade para a família. Hi guys, I'm Fabiano and this is FDTV. Nós trazemos dicas de inglês bem práticas e sem blá blá blá. Qual é a diferença entre your e your? Na pronúncia a diferença é pouca, mas no uso e no significado existe uma diferença sim. As duas têm como base a palavra you, que é o pronome você. Your é o pronome possessivo, que indica quando algo pertence a você, é o seu ou sua. Is this your car? Este é o seu carro? How is your sister? Como está a sua irmã? O outro é your, que são duas palavras juntas. É a abreviação de you e are, que significa você é ou você está. Veja os exemplos. You're fun. Você é legal. Sorry, you're busy. Desculpe, você está ocupada. Lembre-se, your significa quando algo pertence a você. E your, com apóstrofe, significa você é ou você está. Essa foi a dica de inglês com a FDTV. O momento mais gostoso do dia. Pode ser a sua hora do almoço. Sozinho ou com a família. Na Xinxin é delicioso. Vem, aqui sempre atento na hora. Vem pra Xinxin, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. O cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Xinxin. Seu momento de sabor. Nos 50 anos da Sercontel, você só paga R$50 em internet mais fixo e celular. Box 50 anos da Sercontel. Banda larga 10 mega com internet à vontade, modem Wi-Fi grátis, mais plano mais voz fixo, mais um chip pré-pago com R$18 em créditos. Tudo isso por apenas R$50. Box 50 anos da Sercontel. Ligue 10343 e garanta o seu. Ok, de volta com o programa Militão e Militão. E agora nós vamos conversar aqui neste bloco a respeito da homeopatia. Você que está em casa, alguns de vocês já consultaram médicos homeopatas e tal, outros não. Então vamos saber um pouco mais do que é a homeopatia e de como ela contribui, né,
para tratar doenças, para prevenir doenças. E está com a gente o médico homeopata e oncologista Luiz Vanderlei Romanizen. Depois nós vamos ver como é que pronuncia certo, né? Antes eu quero te dar uma dica. A melhor carne de Londrina está no Supermercado Santarém. A rede de supermercado Santarém é a única da região com modernos métodos de manejo e controle absoluto em todas as etapas do processo. Garantia de carne macia, marmorizada, resultado do cruzamento Nelore e Angus de nosso próprio plantel. Produzimos o famoso porco light, com percentual mínimo de gordura e produção própria de linguiças e embutidos. Supermercado Santarém. Carne boa é lá que tem. Boa noite, doutor Luiz, tudo bem? Tudo bem, Marcelo. E como é que pronuncia? O sobrenome é o quê? Primeira coisa, de que descendência? Ele é descendência ucraniana. Ucraniano, olha. Nós pronunciamos Romanizen. Romanizen. Se abole o S. O S, né? E boa noite aos telespectadores também. Vamos conversar um pouco sobre homeopatia. Surgiu quando e o que é? Bom, a homeopatia foi um método terapêutico que foi desenvolvido na Alemanha no século XVIII, por volta de 1790. E foi criado por um médico chamado Samuel Hahnemann. Então a origem é de um médico. É médico. A coisa é médica, é séria. Né? Posteriormente, assim, o que é a homeopatia? As pessoas ficam muito curiosas do que se trata, como se trata. É um método terapêutico que é baseado numa lei chamada Lei das Semelhanças. O que é isso? Você vai tratar uma doença com um medicamento que seja semelhante a essa doença. E um diferencial dela é que ela é um pouco mais abrangente do que só abordar a doença. Ela se preocupa com o indivíduo que é portador dessa doença. Dentro da homeopatia a gente considera que quando o indivíduo adoece, ele tem um desequilíbrio da sua energia vital. Com isso leva ao processo de adoecer. Então o processo do tratamento homeopático, além de curar aquela doença pelo qual o paciente procura o consultório, visa trazer um equilíbrio dessa energia vital, diminuindo ou evitando novas doenças, novo processo de adoecer. Interessante. As pessoas também devem chegar lá e perguntar, o homeopata. Tem gente que acha que o homeopata não é médico. Todo homeopata é médico. Sim, a formação... E como é que é? Por exemplo, no seu caso, onde você se especializou? A formação do homeopata, ela passa pelo curso de medicina, então é um médico, e ele vai fazer um curso de especialização. No Brasil nós temos vários cursos de especialização. Londrina, inclusive, nós já temos um que foi fundado há pouco tempo, chamado CEL, né, criado pela doutora Rosana Nechar. E eu fiz a minha formação em homeopatia. Inicialmente a faculdade foi feita em Londrina, na nossa Universidade Estadual de Londrina, né? Sou fruto da terra. E posteriormente eu fui a Curitiba fazer o curso de especialização na Escola Homeopática de Curitiba, que foi criada pelo Dr. Javier Gamarra. Foi um dos maiores homeopatas do Brasil. Eu tive assim, a honra e o prazer de trabalhar junto dele durante um período que eu fui aluno e depois eu fui professor dessa escola por quase 10 anos. Então, mas a formação é uma formação, na época eram 3 anos, a média dos cursos são de 2 a 3 anos de formação, teórica e prática. Então é um trabalho bastante sério de formação. Vamos falar de como é a consulta homeopática. A consulta tradicional, você que está em casa, você vai ao médico, você sabe. Tem diferença, doutor? Tem algumas peculiaridades. Na medicina convencional, como você falou, todo mundo já foi em alguma consulta, o foco do médico alopata é a doença. Então ele vai procurar saber os sintomas, os sinais, pede os exames para fechar o diagnóstico da doença. O tratamento homeopático, a consulta homeopática é um pouco mais ampla. A gente faz essa parte também, nós vamos conhecer a doença, o médico, afinal eu sou médico, eu tenho que saber o que o paciente está apresentando naquele momento. Mas na homeopatia nós procuramos conhecer o indivíduo como um todo, para tentar detectar por que a energia vital dele está desequilibrada. Então nós vamos saber dos seus hábitos alimentares, como é a sua atividade física, seus vícios, suas relações familiares, profissionais, sociais, como ele costuma reagir com as dificuldades do dia a dia. E quando a gente pega todos esses dados, analisa, através de um método chamado repertorização, que é das características da homeopatia, né, do método homeopático, e com base nessa repertorização nós escolhemos um medicamento que seja semelhante à doença que o paciente está apresentando, ao momento que ele apresenta, como um todo. Entendi. Então o tratamento é assim, como é que é o tratamento de um paciente que está se tratando com homeopatia?
Bom, primeiro, para falar do tratamento, eu tenho que esclarecer um pouquinho o que é essa semelhança, como é que o remédio é semelhante. Não parece que é um negócio meio... Não é o genérico, não é isso? Não é bem isso. Parece que é um passe de mágica, não é bem assim. Nós temos um processo de desenvolvimento do remédio que é chamado experimentação não menção. Nós pegamos uma pessoa que não tem doença e pegamos um medicamento que nós queremos experimentar, queremos desenvolver esse medicamento. E ele vai tomar esse medicamento e vai desenvolver alguns sintomas. Esses sintomas são catalogados, registrados, e aí nós comparamos pelo método de reportorização com a doença. Isso vai nos dar a semelhança dos sintomas. E os medicamentos podem vir dos 3 reinos, de origem mineral, animal e vegetal. Tá? Interessante. Vai desde do mineral, ferro, ouro, platina, até o remedinho da vovó, a arnica, o chá de erva cidreira, tudo isso é preparado do ponto de vista homeopático. Uma outra característica fundamental do método homeopático é o preparo do medicamento. Ele é feito um preparo chamado dinamização e diluição do medicamento. Isso vai tornar ele com uma dose muito pequena. Se fala aquilo que é a aguinha que está se tomando, na verdade a gente trabalha com a energia do medicamento. E isso é o grande diferencial do remédio alopático. Enquanto o remédio alopático ele trabalha em dose ponderal, então o efeito é químico, na homeopatia o efeito é energético, causado por essa diluição e dinamização. Com isso ele tem muito menos efeitos colaterais do que o medicamento alopático. Entendi. E deve ser bem menos agressivo em muitos casos também, né? Bem menos agressivo do que o tratamento alopático. Exato. Agora, tem gente que pode dizer, mas demora para dar algum efeito e tal. É isso mesmo ou não? Não, se tem essa lenda urbana, vamos chamar assim, da demora do tratamento homeopático. Não é bem assim. Nós temos que abordar 2 situações. Uma é doente com quadro agudo. Por exemplo, o paciente está lá com uma crise de asma, uma enxaqueca, uma cistite, um quadro agudo, que ele precisa ser tratado muito rapidamente. Uma virose, né, respiratória, em que a gente institui tratamento homeopático agudo, que a gente chama de tratamento do quadro agudo. Dentro da homeopatia nós denominamos assim, em que o efeito tem que se sentir em algumas horas, como a gente objetiva com o tratamento alopático. E existe o paciente que é portador de uma doença crônica. Aquele paciente já vem há algum tempo, alguns meses, alguns anos com alguma doença, em que aí você institui um tratamento, ele precisa de um tempo maior para efeito, mas você já começa a perceber algumas alterações, alguns efeitos do tratamento em pouquíssimos dias. Mas o tempo daí é mais longo para se ter o efeito completo do tratamento. E podemos tratar todas as doenças com homeopatia, doutor? Graças a Deus, sim. Não existe uma limitação de se trata essa ou aquela doença. Todas as doenças são abordáveis pela homeopatia. O que a gente tem são algumas doenças, algumas patologias de conhecimento público que ele atua bem, né, que nos procuram muito no consultório por essas patologias. Doenças respiratórias, asma, bronquite, as dermatites, as alergias, enxaqueca, patologias digestivas. Então é muito comum nos procurarem por essas patologias. Nós temos bons efeitos. Também nós temos as doenças de fundo emocional, que são muito Depressão, em voga. Uma delas, estão muito em voga na sociedade moderna, né? Que é o estresse, os distúrbios de ansiedade, o hiperativo, a criança hiperativa, o DDH, que é o distúrbio de atenção, a depressão. São patologias onde a homeopatia tem um alcance bastante bom e com drogas menos agressivas ao organismo. Entendi. Agora, o paciente que se trata com homeopatia, ele também pode tomar os medicamentos que não são da homeopatia? Sim, é muito comum essa associação. Nós, enquanto homeopatas, preferimos fazer o tratamento exclusivo com homeopatia, óbvio. Mas nós temos uma situação que o paciente já chega para a gente muito medicado, já usando tratamentos alopáticos que inclusive não podem ser suspensos de uma vez. Então o que nós fazemos? Nós associamos o tratamento e na medida da evolução nós vamos reduzindo as doses e quando possível inclusive suspendendo. E há algumas situações em que não é possível suspender. O diabético insulino dependente, em que não tem a produção de insulina, você não vai suspender a insulina totalmente, mas você pode diminuir às vezes a dose e equilibra ele nas outras patologias que ele venha apresentar. Já deu o tempo dessa entrevista, vamos ter que conversar mais uma vez com o Dr. Luiz, né, para saber mais sobre homeopatia e suas aplicações, né, que o assunto é muito interessante. O Dr.
Luiz é da Clínica Ser Londrina, né, doutor? Isso. Que está localizada onde? No Centro Médico Homeopático, na Paz Lemes, 1264, sala 502, ali no centro. Muito obrigado por essas informações. Voltaremos a conversar, hein? Eu agradeço o convite, a oportunidade de falar sobre homeopatia. Espero ter esclarecido algumas informações para os telespectadores. Boa noite. Ok, já voltamos. A importância de dar valor à vida. É assim que a Londre Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados e atenção. Com equipe de profissionais altamente qualificada, a Londre Life oferece serviços em várias áreas da saúde para pacientes de todas as idades, como atendimento pós-operatório, hospitalar ou domiciliar, além de aluguel de materiais e de ambulância. Com carinho, atenção e confiança, a Londre Life é sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e de tranquilidade para a família. O momento mais gostoso do dia. Pode ser a sua hora do almoço, sozinho ou com a família. Na Xinxin é delicioso. Vem, aqui sempre atento na hora. Vem pra Xinxin, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. Cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Xinxin. Seu momento de sabor. Hi guys, I'm Dora and this is FDTV. Nós trazemos dicas de inglês bem práticas e sem blá blá blá. Você sabia que em inglês as coisas não têm propriedade feminino e masculino? O livro em inglês, the book, e a casa, the house. Por isso também os possessivos não têm variedades femininos e masculinos. As palavras seu e sua em inglês são uma palavra só, que é your. Sua casa é bonita, em inglês, your house is beautiful. Seu livro é legal, seria your book is cool. Por isso lembre-se, os possessivos seu e sua em inglês são your. Essa foi a dica de inglês com a FDTV. Nos 50 anos da Sercontel, você só paga R$50 em internet mais fixo e celular. Box 50 anos da Sercontel. Banda larga 10 mega com internet à vontade, modem Wi-Fi grátis, mais plano mais voz fixo, mais um chip pré-pago com R$18 em créditos. Tudo isso por apenas R$50. Box 50 anos da Sercontel. Ligue 10343 e garanta o seu. Muito bem, na sequência do programa Militão e Militão, nós vamos conversar um pouco sobre assistência de enfermagem domiciliar e também acompanhamento, internações hospitalares, exames e procedimentos. E para isso está conosco a Karina Siqueira Gonçalves, que é da Londre Life, que é a empresa especializada nesse serviço, e nós vamos conversar um pouco mais. Antes, quero te dar uma dica. A melhor carne de Londrina está no Supermercado Santarém. A rede de supermercado Santarém é a única da região com modernos métodos de manejo e controle absoluto em todas as etapas do processo. Garantia de carne macia, marmorizada, resultado do cruzamento Nelore e Angus de nosso próprio plantel. Produzimos o famoso porco light, com percentual mínimo de gordura e produção própria de linguiças e embutidos. Supermercado Santarém. Carne boa é lá que tem. Boa noite, Karina. Boa tranquilo? noite, tudo bem e você? Muito trabalho na Londre Life? Bastantinho. Vamos repetir aqui para as pessoas que nos acompanham o que exatamente é a Londre Life. A Londre Life é uma empresa de atendimento domiciliar e acompanhamento hospitalar também. Então a gente tem os técnicos de enfermagem e os cuidadores para fazer esse serviço ou em casa ou acompanhar o paciente no hospital. E detalhe, quais são os serviços que a Londre Life oferece, de forma detalhada? Então, em casa a gente pode fazer o atendimento 24 horas, então é dependendo do que a família necessita. Ou é 24, 6 horas, 12, ou para algum procedimento, ou um banho só, um curativo, o que a família necessitar. Então a gente sempre verifica qual que é a necessidade da família. E o acompanhamento hospitalar, às vezes o paciente está internado, fica por um longo período, a família não tem condições de ficar por causa da rotina, o trabalho, a casa, tudo. Então eles nos contratam para acompanhar esse paciente no hospital. Pode passar tanto à noite como
24 horas. O tempo que a família necessitar. A equipe da Laundry Life é formada por quem? Então, tem a parte administrativa, né? Tem eu que sou enfermeira supervisora, tem os técnicos, auxiliares ou cuidadores, temos fisioterapeutas também, que necessita. Que necessita do cuidado em casa, daí a fisioterapia vai também. Agora, vamos falar como é que é a contratação do serviço da Laundry Life. Então, pode ligar lá no nosso telefone, no 3304-8885. A família fala com o administrativo, eles me passam o contato dessa família e eu que entro para fazer a ligação, para fazer o primeiro contato, para ver qual que é a necessidade. Se precisar, eu vou lá, avalio o paciente, falo, olha, vai precisar de tantas horas. Aí a gente vê com a família o que é o ideal para essa família, né? E esse paciente. O que são os serviços avulsos que vocês também oferecem? Então, tem família que não tem necessidade de ficar o tempo todo um funcionário na casa. Daí eles contratam a gente, ó, eu preciso só para o banho, porque é um paciente acamado, às vezes é complicado a família que não tem a experiência dar esse banho. Só para o banho, ó, tem um curativo, vamos lá, a gente faz só o curativo. Uma sondagem de alívio, nós vamos só fazer essa sondagem de alívio. É sondagem, família nenhuma, que não é da área, né, tem condição de fazer, né? Essa de alívio, às vezes, com o nosso atendimento ou um outro profissional da enfermagem, a família pode ir aprendendo. De tanto acompanhar. É porque o hospital, a gente usa a técnica asséptica, que é tudo estéreo. Em casa, já que é um ambiente limpo, que a gente fala, não tem as bactérias que tem no hospital, pode usar a técnica limpa. Então, a família pode ser apto a fazer o treinamento para fazer também. Com o profissional da Laundry Life. Com o profissional da Laundry Life. E também a administração de medicamentos, né? Também. Às vezes a gente tem um paciente que vai ficar no hospital só para completar o ciclo do antibiótico, 7, 10, 15 dias. Então, o médico dá alta, manda a prescrição para a gente vai nesses horários só para fazer essa medicação endovenosa, daí faz em casa e saiu do hospital, fica mais tranquilo, né? Mais aliviado, né? Porque quanto sem mais todos tempo, riscos, e quanto mais tempo fica no hospital, mais propício está a pegar uma outra infecção, né? Exatamente. E daí é verdade. A Laundry Life também tem equipamentos para locação, não é isso? Sim, temos também. Fala deles pra gente. Então, os equipamentos que nós temos, uma cama hospitalar, o colchão bioar, que às vezes o paciente muito tempo acamado, começa a aparecer úlceras por pressão. Então, o colchão bioar é aquele que enche e volta, ele é automaticamente ligado na tomada. Tem a cadeira de banho, tem 2 tipos de cadeira de roda, simples e a mais reforçada, tá? Andador. Então, todos os tipos de equipamento a gente tem lá. Interessante, né? Aí se discute na contratação se for necessário também, né? Isso. Além da enfermagem ou do cuidador, a gente também pode fornecer o equipamento por locação também. Outra coisa que algumas pessoas perguntam é sobre atendimento de crianças. A Laundry Life também faz? Fazemos atendimento de criança. Tanto a terapia endovenosa, que a criança vai num consultório, não está legal, está com uma pneumonia, uma infecção urinária. Então, o médico, em vez de já levar para o hospital, já a família nos contrata para fazer esse antibiótico em casa. Né? Ou mesmo que tenha iniciado no hospital, nós terminamos em casa. E também só para cuidar da criança. Às vezes o pai e a mãe precisam ter uma festa durante a noite. Esse serviço também são cuidadores? São cuidadores ou os técnicos de enfermagem, dependendo da preferência da família, né? Então vai lá para cuidar da criança, para os pais saírem um pouquinho. É verdade. Inclusive hoje em dia tem muito caso de filhos que são autistas, então os pais muitas vezes não podem ficar sozinhos de nenhum jeito, né? O sacrifício é muito grande dos pais, né, que tem que estar do lado. Então, para ter um descanso de essa noite, vamos jantar, tal, né? Pode dar uma arejadinha na cabeça, né, da rotina. E como que faz para entrar em contato com a Laundry Life? Então, pode ligar no nosso telefone, 3304-8885, ou comparecer lá no nosso endereço mesmo, mas é mais prático o telefone, né, que é na Souza Naves, 380, sala 26, quarto andar. Quarto andar. 3304 8885. Isso. E a gente não imagina, mas há realmente famílias que estão com pacientes que necessitam 24 horas de assistência, né? 24 horas de assistência. Imagina a família se revezar para cuidar, não tem como, desgaste. Né? E assim, às vezes é
um paciente acamado que já faz anos que está ali na casa e vai continuar por mais anos, né? Então é um serviço que não para, um atendimento. Então a família vai se desgastando mesmo, com pouco tempo que está lá, não tem mais condições físicas e emocionais para ficar o tempo inteiro cuidando, né? É verdade. Então nos contrata daí. E você também, a Lonely Life também vê o perfil certo do profissional que vai Sim, atender isso. aquele paciente lá, que às vezes é um paciente difícil, que não aceita comer de jeito nenhum, não é? Isso, não tem essas coisas? Difícil, às vezes o idoso ele é difícil acostumar com uma outra pessoa. Então, assim, até a gente vai trocando o funcionário até conseguir que seja ideal que ele aceite, na verdade. O idoso é mais fácil aceitar a pessoa, ele tem que gostar da pessoa, a pessoa ser de uma personalidade que se encaixe na dele. Então, a gente vai trocando até conseguir um profissional que dê certo lá naquela residência. Karina, muito obrigado. Bom trabalho lá no Laundry Life. Obrigada. Boa noite. Hora de ir embora. Boa noite para todos.